golpista do Tinder, novo documentário da Netflix, tem dado o que falar ao contar a história de um golpista que usa o Tinder para abordar suas vítimas e depois tentar tirar dinheiro das mesmas. Esse documentário chama muita atenção porque, de uma forma ou de outra, estamos todos conectados nas redes sociais hoje em dia. E um número inimaginável de pessoas tem escolhido essa forma, aplicativos de namoro, para entrar em contato e se conectar com mais pessoas hoje em dia. É inegável que a forma de paquerar e namorar e principalmente a primeira abordagem mudou. Agora é feito pelas redes sociais. Mas essa mesma rede social que aproxima pessoas com interesses mútuos e com boas intenções é a mesma rede social que aproxima pessoas ruins também e facilita a ocorrência de crimes que antes tinham que ocorrer cara a cara e agora podem acontecer pela rede social. Lembrando que já temos uma série com esse tema aqui no canal que se chama Golpes na Internet. Então depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre para ver aquela série e se informar melhor. Lembrando que nesse vídeo também vamos ter alguns spoilers do documentário. Então se você não quiser nenhum spoiler, vai assistir o documentário e depois volta para debater com a gente. No vídeo de hoje vamos ilustrar um pouquinho alguns passos que esse golpista cometeu para conseguir fisgar essas vítimas. E também vamos discutir um pouquinho sobre quem são essas vítimas. Olá, esse é o canal Sem Rumo e sejam bem-vindos ao Mesa de Café. Esse que é um quadro onde falamos sobre filmes, séries, documentários, mas principalmente usamos essa produção para discutirmos assuntos relevantes ou contarmos uma história interessante. Então pega seu suco, seu chá, seu café e bora pro vídeo. O documentário em si gira em torno do depoimento de 3 mulheres, que têm personalidades bem diferentes, mas algumas coisas em comum, especialmente o fato de buscar se relacionar através do Tinder e também de outras redes sociais como o Instagram. No Tinder, todas elas conhecem este homem que se chama Simon Leviev. Ele faz esse primeiro contato pelo Tinder e depois ele parte para o Instagram com essas mulheres, onde ele exibe várias fotos ostentando a sua vida de bilionário, porque ele se diz herdeiro de Lev Leviev, que é um magnata israelense que trabalha no ramo dos diamantes. Após isso, eles também migram as conversas para o WhatsApp quando essa relação fica mais íntima. É importante observar como ele vai envolver essas vítimas e convencê-las de que ele realmente é muito rico. O Instagram dele é pura ostentação de fotos e viagens e produtos realmente muito caros que fazem com que elas acreditem que ele realmente é esse bilionário que ele diz ser. Os indícios de toda essa riqueza já são dados logo no primeiro encontro, mas ele tem um modus operandi e a gente vai ver agora qual é. O modus operandi dele envolve normalmente marcar o primeiro encontro num hotel 5 estrelas, num hotel de luxo. Então ele marca esse primeiro encontro com a vítima e quando ela chega lá, ele realmente é o cara das fotos, o que gera uma sensação de confiança nelas. Ok, ele não mentiu, ele realmente é quem ele diz ser. Entre aspas. Em pouco tempo de conversa, ele já faz uma proposta súbita para essas mulheres. Uma chance quase imperdível, o que faz elas não terem tempo de refletir realmente sobre aquilo, sobre os riscos, ou também de se aconselhar com alguém que vai olhar de fora a situação. Ele propõe a essas mulheres uma viagem no seu jatinho particular para algum lugar também muito caro e que vai precisar de muita grana para seguir aquele padrão de viagem que ele está oferecendo. Essas mulheres olham isso como uma oportunidade de uma vivência que elas mesmas nunca poderiam ter. E, no súbito da emoção, elas reagem aceitando. Quando a gente age, todos nós, impulsivamente, quando a gente faz uma compra impulsiva, quando a gente toma uma decisão impulsiva ou fala alguma coisa no impulso, normalmente a gente não teve tempo para parar e pensar e racionalizar aquilo, agir pela razão. Então, normalmente as decisões que a gente toma por impulso são tomadas com forte influência das nossas emoções. E quando a gente está sob forte influência das nossas emoções, fica ainda mais difícil de racionalizar, de usar a razão para pensar o que a gente está fazendo. E é
essa a técnica que o Simon usa com essas mulheres. É importante lembrar que esses crimes de estelionato, eles estão ocorrendo cada vez mais pela parte emocional, onde gera uma sensação de vínculo com a vítima, não necessariamente amoroso ou romântico, porque como mostra no documentário, ele também aplicava golpes em mulheres que eram amigas dele, mas gera um vínculo emocional, e aí fica ainda mais fácil de conseguir enganar a vítima. Um outro fator que chama atenção e que as mulheres relatam nesse documentário era a forma como ele as tratava. Elas falam muito sobre como era difícil encontrar um homem que as escute. Mas isso também pode ser um sinal de manipulação, e no caso dele, era. O fato de ele deixar com que as vítimas falassem era uma forma de ele se munir de informações a respeito delas e conseguir conquistá-las cada vez melhor. Quanto mais informações ele tinha sobre a vítima, mais fácil era de manipular os sentimentos que ela tinha por ele. Em contrapartida, quanto menos informações a vítima tivesse sobre ele, melhor para que ele não caísse em contradição ou fosse pego em alguma mentira e aí estragasse todo o disfarce. Outro fator que também faz parte do modo como ele opera são as mensagens. As vítimas relatam que as mensagens eram muito parecidas entre elas. O mesmo vídeo que ele mandava para uma vítima era um vídeo muito parecido, às vezes exatamente igual, ele só trocava o nome da vítima. Depois que todo esse sentimento já está construído, ele vai para a segunda parte desse plano, que é criar um medo na vítima de um inimigo que nesse caso não existe. Tudo começa com o fato de ele andar sempre, o tempo inteiro, com o guarda-costas, o Peter. Isso já constrói uma imagem de que ele é uma pessoa rica e importante, mas também uma imagem de que alguém pode tentar alguma coisa contra ele e que ele precisa de alguém mais forte para defendê-lo. As vítimas também relatam que ao longo da primeira fase, onde ele está conquistando elas, ele já solta alguns detalhes de possíveis ameaças que ele pode sofrer contra a vida dele. E aí ele traz o problema. Nesse tipo de golpe de estelionato, a maior parte dos golpistas vai construir uma narrativa onde, de repente, essa narrativa é quebrada com um grande problema, algo que não podia acontecer e algo que tem que ser resolvido. Para resolver esse problema, sempre resulta no pedido de dinheiro. Então, o problema é a parte importante da aplicação do golpe. No caso dele, segue essa mesma história das ameaças contra a vida dele. Então ele manda várias imagens para a vítima do Peter, que é esse guarda-costas dele, todo machucado, ensanguentado, com cortes, gerando realmente o medo nessa vítima, onde ele fala que ele sofreu um atentado contra a vida dele e que se o Peter não estivesse lá para salvá-lo, ele provavelmente não estaria vivo, criando um verdadeiro pânico nas vítimas a respeito da própria segurança. Outras vítimas são submetidas a ainda mais situações de pânico. Ele cria situações onde em viagens ele recebe telefonemas de última hora dizendo que as pessoas estão indo lá para pegá-los e que eles têm que fugir subitamente. Essas situações, essas narrativas e mesmo as vivências que a vítima vai tendo tornam aquela situação muito real e o pânico e o terror ficam ainda maior. E dentro de todo esse cenário, onde as vítimas já estão envolvidas até o pescoço, é que ele dá a cartada final. Então vai vir o pedido de dinheiro. Como ele é bilionário muito rico, ele precisa justificar esse pedido de dinheiro de alguma maneira. Então ele conta que os cartões de crédito dele foram todos bloqueados para não serem rastreados, para que ninguém consiga pegar o rastro dele e atentar contra a vida dele de novo. Então ele pede que essas meninas façam cartões no nome delas e cedam esses cartões para que ele possa usar. Como as vítimas têm um histórico de que ele é muito rico, elas não conseguem pensar na possibilidade de ele não poder devolver esse dinheiro. Então elas começam a fazer empréstimo também de quantias enormes para que ele continue gastando. E ele vai usando a mesma tática de cada vez gerar mais pânico, de cada vez gerar mais situações onde a vida dele é ameaçada e elas vão fazendo cada vez mais empréstimos. Em um determinado momento, elas mesmas se cansam porque as contas delas começam a chegar e elas não têm nenhum retorno dele. Então, quando elas apertam o cerco para que ele pague o dinheiro, ele manda um recibo falso, é claro, mas elas não sabem,
de uma transferência que ele fez para o nome delas. É sempre com um valor muito maior do que elas emprestaram, então aquilo acalma elas sentem, ok, ele me pagou, e aí isso vai deixar elas calmas por alguns dias até que essa transferência realmente se concretize, que nunca vai se concretizar, é claro. Para uma das vítimas, ele promete até um relógio para fazer esse pagamento. Essa vítima, ela já sabia que estava sendo enganada, mas ela topou tentar encontrar ele para ele ser fotografado para uma reportagem justamente para alertar mais mulheres sobre o golpe que ele aplicava. E aí ela se encontra com ele, eles conseguem fotografá-lo, ela recebe esse relógio e quando ela volta para a cidade dela e vai nessa casa de penhores, logicamente o relógio era falso. Essa reportagem, inclusive, auxiliou algumas outras mulheres que eram vítimas dele a perceberem onde elas estavam caindo. Então foi super importante terem construído essa reportagem para auxiliar e avisar outras mulheres. Exatamente por isso que estamos fazendo esse vídeo também. Nesse ponto, a gente já consegue entender que esse golpista, ele consegue construir essa imagem de bilionário que ele tem, com coisas caras, que ele posta na rede social, com viagem em jatinhos particulares em vários países, usando justamente o dinheiro que as vítimas estão entregando para ele. Enquanto ele está na primeira fase com uma mulher, convencendo ela de que ele é realmente rico, ele já está na terceira fase com uma outra mulher, na fase de tirar o dinheiro. Então, o dinheiro que ele está conseguindo dessa mulher é o que está mantendo ele para conseguir construir a narrativa com uma outra possível vítima. E assim, ele vai continuando e não sabemos até quando ele vai parar, né? Meu Deus do céu! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil das vítimas. Eu costumo dizer que pessoas que caem em golpes são pessoas normalmente vulneráveis, que são pegas por alguma vulnerabilidade. Você pode até não ser vulnerável, mas você pode estar vulnerável. Então é sempre importante ficar atento aos sinais e tentar nos prevenir de todas as formas. O conhecimento salva vidas. As vítimas normalmente apresentam um perfil de acreditar nesse amor romântico. Não que necessariamente elas sejam tolas ou dependentes, mas que acreditam e se deixam ser convencidas por essa espécie de cavalheirismo. As mulheres na sociedade, todas nós no geral, somos ensinadas a acreditar nesse amor romântico. Algumas vítimas inclusive citam isso no documentário. Culturalmente, nós somos ensinadas a acreditar em algo que nós vimos nesses filmes da Disney ou nas comédias românticas do cinema. O que parece muito legal quando a gente é criança, acaba virando uma frustração na nossa fase adulta, quando a gente começa realmente a se relacionar e descobre que o amor é um pouquinho mais complexo do que um príncipe encantado num cavalo branco. Quando essas mulheres se encontram com esse golpista, ele é a personificação de tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Então, rapidamente, elas caem na conversa dele, sem que nem percebam o que está acontecendo. Se essa construção é cultural e todas nós passamos por isso, será que a gente seria uma vítima em potencial também? O mais importante nesses casos, para que todas nós não nos tornemos uma vítima em potencial e para prevenir que mais mulheres sejam de fato vítimas desse tipo de golpe, não necessariamente desse mesmo homem, mas de outros golpistas que também aplicam golpes muito parecidos, é e sempre vai ser a prevenção. Quanto mais a gente conversar, ler, assistir vídeos, pesquisar, trocar ideia, mais informação a gente vai girar acerca desse tema e menos chances a gente vai ter de cair num golpista como esse. É importante ressaltar que as vítimas podem se apoiar mutuamente, como a gente vê no documentário, mas também nós, como sociedade, podemos dar apoio a essas vítimas, não culpando, acolhendo e principalmente sendo gratos pela coragem dessas mulheres de virem a público se expor dessa forma para que mais vítimas não caiam no mesmo golpe. Então, quanto mais falarmos sobre o tema e debatermos, melhor. Falando nisso, aproveita que você está aqui e já compartilha esse vídeo com alguém e espalha a palavra, irmã. Amém. Outro fator importante é a gente conseguir ficar um pouco mais atenta, para que caso alguma de nós caia num golpe parecido, não que necessariamente nos custe financeiramente, mas talvez emocionalmente, nós tenhamos força e apoio para nos erguermos depois disso.
Conforme a gente vai assistindo o documentário, apesar de a gente ver que as vítimas têm muita coisa em comum, elas também têm personalidades completamente diferentes. E cada uma delas encarou essa situação também de maneiras muito diferentes. Depois que as vítimas vieram a público e denunciaram alguns dos crimes que o Simon poderia ter cometido, ele foi preso, inclusive com a ajuda de uma das vítimas, para identificá-lo e denunciar sua localização. O Simon foi preso e condenado a 15 meses por alguns crimes que ele já tinha cometido em Israel antes de conhecer essas mulheres. Ele acabou cumprindo apenas 5 meses e saiu por bom comportamento. Ele nunca foi acusado dos crimes que ele cometeu contra as vítimas desse documentário. Hoje ele vive uma vida de luxo em Israel. Após o lançamento do documentário, que inclusive divulgou as redes sociais do Simon, que pode ser extremamente perigoso, ele tem inclusive se comunicado por lá, com os seus seguidores, que também não são poucos. Ele fala que todo o documentário é uma grande mentira, uma calúnia contra ele e que ele vai contar a versão dele muito em breve. No momento atual, o Tinder garantiu que fechou todas as contas que ele tinha nessa rede. Eu tenho certeza que esse documentário irá cada vez mais longe e que a gente ainda vai ter muitos desdobramentos dessa história. Então, cada atualização que sair, a gente vai lançar aqui no canal, por isso se inscreva aqui, ou também no nosso Instagram. Então, se você quiser, eu vou deixar as redes sociais aqui embaixo para você nos seguir lá e não perder nada sobre esse caso. Aproveita e deixa o seu like aqui e segue com a gente assistindo essa série aqui de golpes na internet. Um beijo e tchau!